Boa noite. Como o Flávio já acabou de dizer aqui, né? Nós vamos dar continuidade à série Fruto. E quero convidar a todos a abrir a palavra de Deus em Gálatas 5, que é o texto base que a gente tem feito sempre aqui aos domingos. Enquanto os irmãos abrem, eu vou pegar um gancho aqui no que Sávio sempre tem feito antes das pregações. Para quem chegou agora, né, não está acompanhando a série desde o início, a gente tem no canal da igreja, no Facebook, né, na página do Facebook na igreja, todas as pregações. É interessante para quem chegou agora ir lá e dar uma olhada, porque ali você vai ter um panorama melhor do que aconteceu nesse livro de Gálatas, de como as coisas funcionavam. Vai ver hoje sobre os outros aspectos do fruto, vai saber o porquê a gente chama esse fruto, né, de singular, apesar de ter tantos aspectos dentro dele. E hoje nós vamos dar continuidade aí falando do quinto aspecto do fruto. Então é interessante aí, para que não perca, quem puder acompanhar ali na página do Facebook ali, né, foi falado durante esse mês aí. Então, Gálatas, capítulo 5, vamos ler o verso 22 e o 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Bom, a gente tem sempre usado, né, outro texto, né, para falar de cada aspecto separadamente aqui. Vou seguir a mesma ideia aqui, mas antes de falar desse texto, eu queria notar algumas coisas aqui importantes para a gente. Porque para falar de amabilidade ou benignidade, né, eu acho que na maioria das versões vai estar escrito benignidade, vou usar bastante também essa palavra, pois cabe melhor aí nos textos que nós vamos ler. Para falar de benignidade, de amabilidade, nós precisamos entender uma coisinha aqui, que é o quê? No grego, em todo o Novo Testamento, na maioria ali do Novo Testamento, e também nas traduções do Antigo Testamento, na Septuaginta, né, traduzindo para o grego, a palavra benignidade é usada uma palavra Christotes. No grego, a gente chama esse Christotes de benignidade. Acontece que quando a gente foi traduzir, eu não participei da tradução, acontece que quando foram traduzir a palavra Christotes para o português, em vários textos, se traduziu a palavra bondade, não benignidade. E isso aqui é uma coisa bem interessante, porque bondade é o sexto aspecto do fruto, que a gente acabou de ler. Então, a gente vai ter que ter bastante cuidado aqui, para não entrar nesse sexto aspecto do fruto, que no caso é a bondade. Graças a Deus, falei hoje de manhã que eu preguei primeiro, porque aí se eu entrar, o pastor sabe que vai parecer repetitivo, não eu. Então, mas vou fazer o possível aqui para a gente não entrar nesse aspecto do fruto. Mas, de fato, há aí uma certa conexão íntima entre a palavra bondade e a palavra benignidade. Devido o nosso português ser rico, e às vezes algumas palavras ela tem vários significados aí, né, tem uma amplitude enorme de significados, acontece que a bondade, dependendo do contexto que a gente usar a palavra bondade, ela pode apontar para que a gente fale de algo que é justo, que é algo que é correto. Você fala, isso é bom, no sentido de ser justo, no sentido de ser correto. Mas a gente também pode usar também em outro contexto, quando a gente fala, por exemplo, olha, aquela pessoa é uma pessoa muito boa, mas a gente já fala num outro sentido. A gente fala que às vezes ela é muito boa por ela ser gentil, por ela tratar o outro de uma forma educada, de ser gentil, dócil. A gente fala que ela também é uma pessoa boa. Nesse sentido aqui, no tratamento com o outro, tem muito a ver aqui com benignidade. Mas a gente vai fazer essa distinção aí. Por quê? Porque por mais que elas tenham coisas em comum, ela também tem suas particularidades. São coisas distintas, tanto que quando Paulo ele escreveu aqui as características desse fruto, ele resolveu colocar as duas palavras ali. Então, elas têm as suas particularidades,
Então, por isso, a gente vai se atentar para esse ponto aí. O que é essa benignidade? Eu achei aqui uma definição de benignidade muito interessante, que diz assim: benignidade é o desejo de encorajar e ajudar as outras pessoas, satisfazer suas necessidades, dar-lhes encorajamentos, às vezes mesmo quando é inconveniente para você mesmo ou possivelmente custoso. Então, a gente vê aqui que tem um ponto central aqui na benignidade, que é você ter em vista o interesse do outro. E muitas das vezes ainda ter o interesse do outro acima do seu interesse. E é fazer isso mesmo quando isso for algo custoso. Porque a gente às vezes tem o costume de falar, né, uma bondadezinha, uma gentileza, não faz nada, não custa nada. Às vezes custa sim, às vezes custa tempo, custa esforço, às vezes é custoso. E mesmo quando for custoso, a ideia de benignidade é que nós devemos manter o interesse do outro acima do nosso. Então, a gente vai entender um pouquinho daqui da benignidade no caráter de Deus. A gente vai ver um pouquinho aqui. Não precisa abrir esses versículos, não, vou ler bem rapidinho. E eu vou falar um pouquinho da benignidade no caráter de Deus no Antigo Testamento. Por quê? Muitas pessoas, até mesmo os cristãos, têm muita dificuldade de, às vezes, enxergar um Deus benigno no Antigo Testamento. Normalmente, alguns têm muitas características de o Deus do Antigo Testamento ser praticamente um Deus diferente do Novo Testamento. Mesmo uma pessoa afirmando que ele não muda, que ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será o mesmo, tem essa dificuldade, às vezes, de enxergar. A gente vê, às vezes, um Deus no Antigo Testamento severo demais, entendeu? Olho por olho, dente por dente. A gente, às vezes, tem essa ideia. Porque, às vezes, diante de marcos, às vezes, que nos chocam, a gente tem dificuldade de enxergar uma bondade, de a gente ver alguma coisa boa passando por ali. Isso acontece, por exemplo, na parte do dilúvio, né? Deus, ele fala ali, exterminou aí, a humanidade está toda errada, então a gente vai exterminar todo mundo. Vamos botar um dilúvio aí que vai todo mundo embora. E a gente fala, muito severo e tal. E poucas das vezes, por conta desse marco, a gente não consegue enxergar a graça de Deus e a sua benignidade que estava presente ali na arca. Então, Noé, quando foi construir a arca, provavelmente ele demorou ali muito tempo, até porque não tinha nenhuma empreiteira para a gente contratar para construir aquilo ali de uma forma rápida. E o povo achava que ele era louco. Então, provavelmente ninguém ajudou ele ali, era ele e a sua família ali. Então, provavelmente demorou décadas para construir aquilo ali. E enquanto a construção ia acontecendo, Noé, ele pregava para que as pessoas entendesse que Deus estava irado, mas abriu uma porta, abriu um caminho para que eles fossem salvos. Então, durante essas décadas aí, ele pregou ali frequentemente. A questão é que o povo preferiu não entrar. Não é muito diferente de hoje, né? No qual Deus abriu um caminho e a gente sabe que muitos aí decidiram não caminhar, não entrar por esse caminho. Mas é claro a benignidade de Deus no Antigo Testamento. E a gente vai ler um texto aqui, uns textos. E primeiro eu quero falar da benignidade no caráter de Deus. Aqui, quando ele mostra essa benignidade na criação. Salmo 104, verso 27 e 28, diz assim: todos esperam de ti, que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem, abrem a tua mão e se enchem de bens. Essa palavrinha bens aqui, como eu disse, ela foi traduzida também, era benignidade. Então, eles se enchem da sua benignidade. A criação, ela é sustentada pela benignidade do Senhor. Deus também demonstra a sua benignidade nos seus juízos. Salmo 119, no verso 39, fala: afasta de mim a humilhação que temo, porque os teus juízos são bons, ou os seus juízos são benignos. Então, ele diz aqui que quando Deus julga, ele julga com justiça, mas ele não julga apenas com justiça. Ele julga com justiça e benignidade. Porque se Deus julgasse com justiça, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, se ele fosse apenas justo, todos nós já estaríamos mortos. Mas ele é justo e benigno, e por isso a gente está aqui nessa noite.
Deus também mostra a sua benignidade quando nos perdoa e nos instrui a viver uma vida de perdoados. Salmo 25, 7 diz assim: não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua benignidade, Senhor. É uma oração pedindo a Deus aqui para nos julgar, né? O salmista pede para ser julgado segundo a sua benignidade, não pelos seus pecados. No verso 8 ele continua e fala: bom e reto ao Senhor, por isso ensinará os caminhos aos pecadores. Então, dar a instrução de como nós vivemos, a palavra de Deus, a lei, é um gesto de benignidade, de nos ensinar como viver, como nos portar aqui nessa terra. Então, a gente já viu aqui que Deus ele mostra a sua benignidade no Antigo Testamento também, e aqui é só uma pequena parte, né, da benignidade do Senhor no Antigo Testamento. Mas nós vamos aqui agora ver a benignidade no caráter de Deus no Novo Testamento. Eu queria convidar aos irmãos a abrir em Efésios 1. Convido também a deixar a Bíblia aberta aí para a gente acompanhar junto aqui cada versículo aqui que a gente vai ler. A gente meditar juntos aqui. Efésios, capítulo 1. Vamos ler aqui a partir do verso 18, que diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, a riqueza da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Nesse verso 19, Paulo ele usa aqui um superlativo dizendo a incomparável grandeza. Paulo usa muito pouco isso aqui. Normalmente ele usa essa expressão quando ele quer colocar algo lá em cima. Então você vai ver muito pouco Paulo usando essa expressão. E ele coloca o que lá em cima? O poder de Deus. Ele fala a incomparável grandeza do seu poder. Algumas versões acho que fala a grandeza apenas do seu poder, né? Mas ele está tentando aqui, ao máximo, colocar o poder de Deus em evidência. E ele diz aqui que nós temos, então, um Deus poderoso e como que Deus exerce esse poder. No versículo 20 aqui fala, esse poder ele exerceu em Jesus Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Então, um Deus extremamente poderoso, e ele demonstra esse poder quando ele ressuscita a Jesus Cristo e o faz sentar nas regiões celestiais à sua direita. Então, continuando no verso 21, muito acima de todos, governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Então, ele exerceu todo esse poder, ele demonstra esse poder ressuscitando a Cristo, e isso serviu de exemplo para aquela era e também para toda a era que irá de vir. Então, ele também serve de exemplo para nós hoje, que estamos aqui há 2000 anos desse acontecimento, e ele também serve de exemplo para nós. 22, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Então, aqui ele começa a nos incluir, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. No capítulo 2, nós vamos continuar. Então, ele nos inclui ali no finalzinho do capítulo 1, e no capítulo 2 ele diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores dessa ira. Então, quando ele nos inclui aqui, ele fala, antes de vocês entenderem tudo isso, vocês também eram filhos da desobediência. Vocês viviam uma vida de desobediência, uma vida que não agradava a Deus. Fala que o nosso estado perante a Deus é um estado de inimizade, nós éramos inimigos de Deus. E aqui Paulo ele coloca a gente, lembra dessa situação que vivíamos, e ele continua falando que nós éramos
merecedores da ira, que é uma ira justa, já que o salário do pecado é a morte. Deus ele está irado porque nós pecamos, porque nós não honramos a Deus, porque não o aceitamos, não aceitamos o seu governo, nós agimos totalmente contra o seu governo, e por isso ele está irado, é uma ira justa. E Paulo ele nos lembra aqui, mas ele fala no 4 aqui: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então aqui a gente vê algo muito semelhante. Anteriormente ele falou que Deus, Todo-Poderoso, aquele que é grande em poder, para demonstrar o seu poder, ele ressuscitou o seu Filho, ele fez uma demonstração do seu poder, que serviu de exemplo para toda a era vindoura. E aqui a gente vê uma coisa muito semelhante. Ele fala aqui que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou em lugares celestiais. Então a gente vê que é muito semelhante o que ele fez com Cristo, ele fez a mesma coisa conosco. De uma forma mística e atemporal, de uma distância aí de 2000 anos, e física também, de um lugar totalmente distante, ele nos incluiu nesse ciclo aí. Quando Cristo, de alguma forma, ele morreu lá, nós morremos também. Quando ele ressuscitou a Cristo, de alguma forma nós também fomos ressuscitados. Quando ele levou Cristo à sua direita e o assentou nas regiões celestiais, de alguma forma ele também nos colocou lá em Cristo Jesus. E por que ele fez tudo isso? Versículos 3, 6, 7, continua dizendo: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Mais uma vez ele coloca aqui, agora ele colocou o seu grande poder, agora ele está colocando aqui a graça de Deus, o tamanho da graça de Deus. É a incomparável riqueza da sua graça. Demonstrada como? Demonstrada em sua bondade. A palavra bondade aqui também, quando foi traduzida, é a palavra benignidade. Então, para mostrar a sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, a forma que Deus fez aí para demonstrar a benignidade dele, ele pegou pessoas que estavam mortas, em estado de rebeldia contra ele, e ressuscitou essas pessoas juntos, da mesma forma que ele ressuscitou o seu filho. Só que o que é interessante para nós aqui, é que para fazer esse ato, tem tudo a ver com a forma que a gente leu ali do que é a benignidade. A gente viu ali que era colocar o interesse do outro em vista, mesmo que isso seja custoso. E para Deus nos ressuscitar com Cristo Jesus, que foi algo de nosso interesse, a nossa salvação é do nosso interesse, custou para Deus a vida do seu próprio Filho. Ele precisou moer, fazer o seu próprio Filho enfermar para nos dar vida. Para mostrar a sua benignidade, custou tudo que Deus tinha de mais precioso, que era a vida do seu próprio Filho. Ele teve que entregar o seu próprio Filho. E por meio de um ato que custou a morte do seu Filho e da sua ressurreição, ele demonstra a benignidade para conosco. Vamos passar aqui também um pouquinho sobre a benignidade na pessoa de Jesus Cristo. Ao preparar o sermão, eu usei um texto base aqui de Chris White, que faz parte do seu livro Cultivando Frutos. E nesse livro ele conta que ele tem um amigo que quer escrever a biografia de Jesus. E esse amigo diz que o título da biografia vai ser A Teologia das Interrupções. Porque ele fala que muitos marcos de Jesus foram feitos em momento que ele foi interrompido por alguém. Então, por exemplo, muito obrigado. Então, por exemplo, Jesus estava indo curar a filha de Jairo, estava indo fazer algo muito importante, curar a filha de Jairo, e uma mulher tocou ali
nas suas vestes, e ele para o que ele estava fazendo e dá atenção àquela mulher. O cego de Jericó, a mesma coisa, Jesus estava ali caminhando em meio à multidão, e aquele cego começa a gritar, alguns se incomodam porque ele está gritando, manda ele ficar quieto, mas Jesus faz diferente, ele para e dá atenção. Ele pergunta, o que é que você precisa, o que é que você quer? Então ele dá atenção àquele cego. Jesus estava ensinando os seus discípulos, uma coisa interessante, porque Jesus ele começou o seu ministério ali, ele teve 3 anos do seu ministério. Então imagina Jesus, caramba, eu tenho 3 anos para ensinar tudo que eu sei, que minha hora está contada. Daqui a pouco eu vou embora para o Pai, e eles precisam aprender tudo em 3 anos. Então era uma coisa que precisava ser feito. E alguns pais aparecem ali com crianças para que Jesus abençoasse. O que é que ele faz? Para tudo que ele está fazendo e mostra benignidade com aquelas pessoas. Então a gente vê aqui que Jesus, ele era rico em benignidade. E que os atos de Jesus, ele mostra aqui o tempo inteiro a sua benignidade. E como isso se dá a nós? Quero convidar a abrir em 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1. Vamos ler o versículo 17 em diante aí. Que diz assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então aqui ele já começa a falar como nós devemos nos comportar, já que nós chamamos Deus de Pai, então nós devemos nos comportar com temor aqui na terra. Pois vocês sabem, no versículo 18, continuando, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Então, se a gente juntar com o que a gente acabou de ler em Efésios, a gente vê que nós temos um Deus todo-poderoso, que para demonstrar o seu poder, ele ressuscitou o seu Filho, nós fomos incluídos nisso, fomos ressuscitados com Cristo, colocados em regiões celestiais com Cristo, em Cristo, para mostrar a benignidade do Senhor. E agora aqui ele começa a lembrar, vocês viviam uma vida, agora vocês que creram nisso, no sacrifício de Cristo, que creu que o Senhor deu a vida dele por vocês, e agora estão dentro aí, são a igreja, o corpo de Cristo, vocês que creram nisso, agora devem se comportar como filhos, como tal, pessoas que creram nisso. E ele começa a dizer aqui, que por meio de como isso aconteceu, por meio da sua palavra. Então, através da palavra de Deus, nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos o que Cristo fez por nós conhecemos que éramos pecadores, merecedores da ira de Deus, mas Cristo em nosso lugar deu a sua vida, pagou o nosso pecado, e por conta disso, nós agora fomos ressuscitados com Cristo, estamos incluídos em todo esse sistema, e ele termina aqui no capítulo 2,
dizendo o seguinte, 1 Pedro, capítulo 2, a gente vai ler os 3 primeiros versículos aí. Portanto, livre-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Se a gente olhar por cima aí essas palavras que foram usadas, a gente vê que ela não tem nada a ver com benignidade. São palavras que, se você botar em o tratamento do outro, não tem interesse nenhum do outro aí, porque são apenas coisas ruins. Então, ela não tem nada a ver com benignidade. E o interessante é que ele fala aqui o seguinte, não é, portanto, fuja dessas coisas. Não deixe que essas coisas cheguem sobre vocês. Ele não fala isso, ele fala, livrem-se de todas essas coisas, deixem todas essas coisas, ou seja, já está em vocês. Faz parte do homem natural, por conta do pecado. Faz parte, está dentro de nós, tudo isso aqui que está nessa lista, maldade, engano, hipocrisia, inveja. A gente já nasce com essa bagagem. Tem alguns que acham que isso vai aprendendo aí, a pessoa vai aprendendo na sociedade, é fruto da sociedade caída, né? Mas não, a gente já nasce com essa bagagem. É só observar uma criança. Ela já vem tudo com isso. Tem uma facilidade de fazer maldade, tem uma facilidade de desobedecer, tanto que a gente tem que ficar o tempo todo o quê? Não faz isso, faz isso. A gente não ensina o que ela não precisa fazer. Ela já faz naturalmente. Já está no humano. Já está no humano esse estado de rebeldia. Por conta do pecado, nós já nascemos assim. A Bíblia fala que nós fomos concebidos em pecado. Então, ele começa a falar que Pedro já fala, deixa isso tudo para lá. Deixa isso tudo para lá. Porque nós precisamos de benignidade. Nós precisamos do fruto do Espírito. E ele continua aqui, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. E no último versículo aí, no 3, ele fala uma coisa interessante. Se é que já provaram que o Senhor é benigno. Então, como isso se dá em nós? Só tem um jeito, experimentando a bondade do Senhor. E como a gente experimenta isso? É aquele contexto todo que a gente leu, por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra, a gente descobre que nós estamos em desobediência. Por meio da sua palavra, a gente entende que Cristo deu a sua vida para pagar os nossos pecados. Por meio da sua palavra, a gente entende que Deus, para mostrar sua benignidade, nos ressuscitou com Cristo, nos deu a salvação, nos livrou da ira que era para a gente estar recebendo. Tudo isso por meio da sua palavra. E ele demonstra a sua benignidade para conosco, mas a gente só consegue fazer isso se a gente já experimentou dessa benignidade. O fruto é um fruto do Espírito, não faz parte de nós. O que faz parte de nós é isso aqui, a ira, maledicência, a inveja, a cobiça, a desobediência. Mas uma vez que cremos que Cristo morreu por nós, também cremos que o Espírito Santo que está dentro de nós, ele pode mudar esse traço de caráter. Apenas Ele pode mudar esse traço de caráter. Com o nosso esforço, aqui ele mesmo falou, com o que os seus pais ensinaram a vocês, não pense que vocês estão assim hoje por causa disso, não. Por causa do seu esforço, da sua força, vocês não estão assim, vocês estão assim por causa de Cristo. Porque o sangue dele na cruz do Calvário lavou vocês. Então, por conta disso aqui, eu quero chamar a atenção nossa aqui para duas coisas. Como nós vimos, Jesus era muito benigno, mostrava benignidade o tempo inteiro, Deus Pai demonstrou benignidade o tempo inteiro. E se Jesus era assim, a gente tem que se perguntar, por que nós falhamos tanto em demonstrar benignidade? Por que é tão difícil para nós demonstrar benignidade? Por que a gente não quer ser interrompido? Porque quando a gente é interrompido, a gente sente um desconforto, é algo ruim. Se andar na rua e alguém gritar o seu nome, vem cá, é desconfortável, é ruim. Quanto para Jesus era tão fácil. Ele parava de fazer coisas extremamente importantes e dava atenção a essas pessoas. Por que a gente não consegue ser assim? Por que a gente, talvez seja um método que a gente tem autoprotetivo aí, né? A gente nunca tem tempo. A gente está sempre corrido demais.
Eu falo muito, um desabafo aqui, né? Falando de mim mesmo. Eu tenho um déficit de atenção grande. Então, tipo assim, quando eu estou estudando, fazendo alguma coisa, alguém gritou meu nome, para mim é tipo assim, nossa, caiu a casa. E o quanto para Jesus isso era tão fácil, largar tudo e atender. E por que para a gente é tão difícil? Há uma cena que para mim é constrangedora. Jesus na cruz do Calvário, provavelmente ali no seu maior momento de dor. Tanto dor física, por tudo que ele passou, as chibatadas, os pregos, está pendurado numa cruz, a coroa de espinho. Tanto de dor psicológica, a ponto de sofrer a ausência do Pai, de olhar e falar, por que o Senhor me abandonaste? Recebeu o pecado da humanidade, aquilo que ele mais abomina. Imagina a tamanha dor que foi aquele momento. E Jesus, naquele momento, a sua mãe e o seu discípulo estavam diante dele, e ele para, olha para sua mãe e fala, mãe, eis aí o seu filho, filho, eis aí a sua mãe, cuide um do outro. No momento de total dor, Jesus para e se preocupa com o outro. Se preocupa com seu discípulo, se preocupa com sua mãe. É um nível de benignidade que a gente está muito distante. Porque a facilidade que a gente tem de olhar para a gente, principalmente, na verdade, quando a gente está em momento difícil, a gente usa isso como desculpa. Eu não fiz, mas porque não tinha como. Se eu parasse ali, eu ia chegar atrasado. Entendeu? Era impossível. Não tinha como eu dar atenção. A gente usa, na verdade, a correria como desculpa. Enquanto Jesus parava tudo para demonstrar benignidade. Mas nós não somos assim, porque, como foi dito aqui, é um fruto do Espírito. Não pertence a nós esse traço. Por mais que a gente vê aí, pela graça comum de Deus, a gente vê que algumas pessoas são mais benignas que as outras, algumas demonstram aí alguns traços de benignidade, esse nível de benignidade, de dar aquilo que é mais precioso, de pôr tudo à perda em prol do interesse do outro, apenas Deus possui. E para a gente cultivar isso, é apenas experimentando da benignidade do Senhor, experimentando da sua bondade. Então, quero deixar aqui como aplicação prática para nós, que a gente comece a perceber isso nas nossas vidas. E como é algo do Espírito, não adianta a gente tentar pela nossa força, não. É se colocar aqui em dependência de Deus e pedir a Deus que realmente nos ajude a viver isso aqui. Mas não é de uma forma genérica. Senhor, me ajude a ser bom, amém. Mas que isso seja parte do nosso dia, ao levantar, ao sair de casa, a gente fala, Senhor, me dê oportunidade hoje. Tenho certeza que a oportunidade para demonstrar a gente já teve bastante. Se a gente parar para pensar que agora a gente fala, caramba, quanta oportunidade eu perdi de demonstrar essa benignidade. Mas que a gente saia de casa pensando nisso. Será que eu posso demonstrar hoje? Será que eu posso, talvez, no agradecimento a alguém, mostrar essa benignidade? Na forma de um sorriso, na atenção, parar um pouquinho e conseguir demonstrar um pouco de benignidade? Alguém que eu possa valorizar hoje e transformar a vida dele, deixar um pouquinho mais leve? Será que há alguém que eu possa fazer isso no trabalho, na rua? Então, que de fato a gente venha pedir a Deus, venha nos atentar a isso e pedir a Deus para nos ajudar com isso. O pensamento final aqui é que tal benignidade, semelhante a de Cristo, é um testemunho muito forte, porque é profundamente atrativa. Todo mundo é atraído por tal benignidade. É confortável, é bom estar na presença de alguém que tem você como ali os seus interesses acima do dele. Você vai se sentir bem no meio de uma pessoa dessa. Por isso que você via que Jesus era muito atrativo. Ele atraía as pessoas. Quando ele, antes de um pouquinho do momento da multiplicação dos pães, Jesus ele veio seguido aí da morte de João Batista,
seus discípulos estavam em missão, e eles decidiram que estava um tempo de descansar. Jesus fala bem assim, ó, a gente vai pegar esse barco aqui, vai lá para o outro lado, achar um lugar deserto para descansar, está na hora de descansar. Quando chega do outro lado, surpresa, lotado de gente. E muita gente. A Bíblia fala que contava-se 5.000, cerca de 5.000 homens. Provavelmente ali estava numa época de Páscoa e as pessoas desciam para Jerusalém. Então provavelmente não eram homens sozinhos, não. Eram homens, as suas mulheres, a sua família, que estavam ali presentes. Então, se você for pensar, pelo menos nenhum homem, uma mulher e um filho, já era, já de 5.000, já virou 15. Sendo que normalmente as pessoas nessa região não costumam ter pouco, não. Então tinha muita gente ali, provavelmente 20.000 para mais pessoas ali. Jesus querendo descansar, de cara com 20.000 pessoas. Mas o que ele faz? Para e dá atenção. Anita Roddick, fundadora da Body Shop, disse o seguinte: o resultado final da benignidade é que ela atrai pessoas a você. Bem, para a gente, pensando nessa benignidade como fruto do Espírito, faço da palavra de Chris White as minhas, o resultado final dessa benignidade é que ela atrai pessoas a Jesus. Esse caráter do fruto do Espírito não vem de nós, vem do Espírito. E isso é algo incomum. Isso é algo incomum no ser humano. Então, quando você tem esses traços, automaticamente você demonstra os traços do caráter de Jesus. Isso atrai pessoas a Jesus. E atraindo essas pessoas pela pregação do Evangelho, todo aquele ciclo começa. O poder de Deus demonstrado, a sua benignidade demonstrada na ressurreição, a pessoa entendendo tudo isso, experimentando essa benignidade, e esse ciclo vai funcionando. Então, de fato, que a gente tenha isso como responsabilidade, de olhar e ter essa sede do caráter de Deus. Normalmente nós buscamos muitas coisas de Deus, e às vezes esquecemos. Nosso maior alvo, o alvo do Espírito Santo, é produzir em nós um caráter igual ao de Jesus. Então, que isso seja motivação da gente caminhar dia após dia buscando esse caráter, esses traços que a gente tem visto aqui em cada sermão, em cada domingo. Então, que Cristo nos ajude a viver isso.